Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que estávamos à mesa tomando café da manhã quando o meu marido me saiu com aquela: "Ô, Neuza, me alcança o leite fazendo favor?" Olha, quando vi aquilo, o sangue já subiu. Não bastasse o jeito como ele vinha me tratando, praticamente me ignorando, ainda me chamou de Neuza. Sabe, na hora eu cheguei até a perguntar a mim mesma: será que eu ouvi direito? Eu estou enganada ou ele realmente me chamou de Neuza? Claro que não havia dúvida. Claro que eu tinha ouvido direito. Ele tinha sim me chamado de Neuza. Se pelo menos fosse um nome parecido com o meu, até que dava para dar um desconto, mas convenhamos, de Neuza para Natália tinha uma enorme diferença. Ainda incrédula, perguntei: "Como foi que você me chamou, Cido?" Percebi que nessa hora ele teve um sobressalto. Sutil, é verdade, mas deu para notar. Me olhou meio de lado, depois ficou disfarçando, mexendo o café com a colherinha, dando uma retocada de manteiga no pão, fingindo que não era com ele. Eu fiquei ali só observando, esperando pela resposta, e ele nada de se pronunciar. Vendo que ele não ia mesmo falar nada, insisti: "Por que você me chamou de Neuza, Cido?" "Neuza? Que Neuza, mulher? Coloca? Tá com problema de audição, é?" Cido, não banco esperto, Cido, eu te conheço. Eu ouvi muito bem você me chamando de Neuza. Quem é essa mulher?" "Mas que Neuza, Natália? De onde que você tirou isso? Que ideia?" "Cido, não se faça de desentendido. Quem é Neuza? E por que você me chamou por esse nome?" "Ô, Natália, eu já disse que eu não sei do que você está falando, mulher. Você que entendeu errado. E de mais a mais, Neuza, Natália, tudo começa com N mesmo. Por que tanto barulho por causa de um nome?" "Não, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo." "Então você me chama pelo nome de outra mulher? E quer que eu engula numa boa? É isso?" "Ah, mulher, quer saber uma coisa? Eu já cansei desse papo. Me deixa ir trabalhar que eu ganho mais." "Cido! Espera aí! Volta aqui, Cido!" Nessas alturas ele já tinha saído porta fora. O meu marido andava diferente, muito esquisito naquelas últimas semanas. Principalmente naqueles últimos 3 dias. Aquela, inclusive, não tinha sido a primeira vez que ele me deixava falando sozinho. Bastava eu perguntar alguma coisa, fazer um comentário qualquer que ele não gostasse e pronto. Já era motivo para me largar feito uma idiota, falando com as paredes. Se a gente estivesse na mesa, comendo, ele nem terminava a refeição, simplesmente se levantava e saía porta fora. Como eu já disse lá no começo, eu parecia até uma estranha dentro da minha própria casa. Pelo menos era assim que eu estava me sentindo. Na verdade, ele andava muito sem paciência naqueles últimos dias. Não apenas comigo, mas com as crianças também. O que mais me preocupou é que nunca tinha sido assim. Além disso, já devia fazer uns 20 dias que ele não me procurava na cama. Sem contar que às vezes ficava lá sozinho num canto com o olhar parado, perdido, olhando para o nada. Se eu puxasse conversa, era pior. Eu sempre fui uma mulher compreensiva. Eu sempre procurei entender o lado do meu marido. Aliás, se ainda não tinha comentado nada com ele, é porque achava que ele devia estar cansado. Ou quem sabe, com algum problema no trabalho. Eu nunca gostei de cobrança, de ficar enchendo a cabeça do marido, criando caso por qualquer coisinha, e nunca foi do meu feitio. Por isso, até aquele instante, apesar de muito preocupada com ele, eu tinha procurado ficar na minha. Tinha notado aquela mudança no seu jeito, aquela falta de paciência, aquela mudança brusca de humor. Só que, como eu já disse, eu pensei que pudesse ser só cansaço. Mas a minha paciência acabou. E foi justamente quando ele me chamou pelo nome de outra mulher. Qualquer outra no meu lugar reagiria
do modo como eu reagi, ou até pior. Eu fui juntando uma coisa com a outra, aquele seu jeito arredio, me tratando como se eu fosse uma estranha. Aí de repente me chama de Neuza. Quem não ficaria com a pulga atrás da orelha? Como não podia deixar de ser, fiquei remoendo aquilo o dia todo, juntando uma coisinha aqui e outra ali. Por mais que tenha tentado, eu não consegui parar de pensar naquela frase maldita, e principalmente naquele nome. Lembro que à noitinha, ele chegou do trabalho com a cara amarrada, como já tinha, aliás, virado rotina. Me cumprimentou com um aceno de cabeça e foi direto para o banheiro. Nem eu nem ele tocamos no assunto. Silêncio absoluto do lado dele e do meu lado também. O fato é que depois de tanto pensar, eu achei melhor deixar aquilo para lá. Acabei deixando quieto, até porque não queria agravar ainda mais a situação. Já bastava vê-lo naquele estado, arredio, comigo e também com as crianças. Passamos uma semana inteirinha daquele jeito, falando apenas o necessário um com o outro. Eu evitava ao máximo qualquer assunto que pudesse irritá-lo. Com o passar dos dias, cheguei até a esquecer aquele episódio. Quer dizer, esquecer mesmo, a gente não esquece. Mas pelo menos procurei não pensar mais naquilo. Lembro que uma noite eu tentei agradá-lo, até porque já fazia tempo que ele não me procurava. Na hora de dormir, eu vesti uma camisola bem provocante e comecei a lhe fazer carinho debaixo do cobertor. Em vez de retribuir, eu notei que ele foi se esquivando. Eu me aproximava, tocava o seu corpo e ele ia se afastando. Olha, mais um pouco e ele caía na cama. Lá pelas tantas, irritado, ele falou: "Para, Natália, para. Pô, será que não dá pra ver que eu não tô afim?" "Mas, amorzinho, faz tanto tempo que a gente não faz amor. Vem cá, vem." "Eu não quero, Natália. Pô, que saco! Por que você não faz sozinha?" Sabe quando você tá com todo o gás? Com todo o fogo do mundo e de repente a pessoa te joga um balde de água fria na cara? Achei até que não tivesse ouvido direito. "Por que eu não faço sozinha?" Mas que conversa é essa, Cido? Isso é jeito de falar comigo? Ué, não é assim que eu faço quando você não tá afim? Quando você tá com dor de cabeça, vou lá no banheiro e dou um jeito. Olha, aquilo acabou comigo. Foi como se diz o golpe de misericórdia. Aquele definitivamente não era o meu marido. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito, nunca. Naquela maneira tão vulgar. Fazia quase um mês que ele não me procurava, e quando eu tomo a iniciativa, ele me vem com aquela. Alguma coisa devia estar acontecendo, não tinha outra explicação. Só que mesmo pensando assim, como sempre, para não piorar as coisas, eu preferi deixar para lá. O tempo foi passando. Algumas vezes ele até que demonstrava bom humor, me tratava como nos velhos tempos, brincava com as crianças. Até amor a gente tinha voltado a fazer, mesmo que raramente. Só que sei lá, assim do nada, sem mais nem menos, ele voltava a se fechar naquele seu novo mundo particular outra vez. Inclusive, uma coisa que eu tinha notado e que me deixou muito pensativa é que sempre que estava sozinho na sala, ou mesmo lá no nosso quarto, ele botava o mesmo CD para tocar. Quer dizer, o mesmo CD não, a mesma música do CD. Sabe quando você quer ficar pensando em alguém e aí coloca uma música que lembra aquela pessoa? A música tocava uma vez, ele ia lá e repetia a dose. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, uma atrás da outra. Era assim que ele fazia. Meu marido parecia estar em outro mundo quando ouvia aquela música. Porém, se ele estava realmente pensando em alguém, isso eu não sabia com certeza. Claro que desconfiava, mas certeza mesmo, como que a gente vai ter? Não sabia e, sinceramente, nunca tive coragem de perguntar.
Não queria pôr em risco o nosso casamento. Até porque aos poucos parecia que a gente estava voltando a se entender. Só que é aquela coisa, não dá para tapar o sol com a peneira. Por mais que eu quisesse me enganar, havia alguma coisa acontecendo com ele. E eu não demoraria muito para descobrir. Foi numa terça-feira. Eu tinha ido ao centro pagar uma conta e no finalzinho do dia resolvi dar uma passadinha no trabalho dele para que viéssemos embora juntos. Aliás, já fazia mais de um ano que eu não botava os pés lá no trabalho dele. Lembro que assim que cheguei à recepção, uma moça veio me atender. Uma moça, aliás, bonita, bastante educada. Devia ser nova na empresa, pois eu não lembrava de tê-la visto da última vez. Quando eu falei que era esposa do Cido e que estava ali para falar com ele, eu percebi que ela mudou. Sabe, o semblante da pessoa mudou. De sorridente que estava, ela fechou a cara no mesmo instante. Na hora eu não dei muita atenção àquilo, até porque nem a conhecia. Só depois é que eu fui ligar uma coisa na outra. Enquanto ela ligava para o ramal do meu marido, eu comecei a prestar atenção nos objetos que estavam sobre a sua mesa. Uma coisa, aliás, já de início, me chamou a atenção. Havia um daqueles toca-CDs portáteis, desses de fones de ouvido, ao lado de 2 CDs. Detalhe. Eram de uma dupla sertaneja. A mesma dupla que cantava aquela música que o meu marido não parava de ouvir. Claro que levei um choque. Um daqueles CDs, inclusive, era igualzinho ao que o meu marido tinha. Claro, só podia ser coincidência. Principalmente porque eu queria acreditar nisso. Eu sempre fui assim. Eu falei há pouco que não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Mas para falar bem a verdade, foi o que eu sempre fiz em toda a minha vida. E naquele momento, eu preferia achar que fosse coincidência. Mas é claro, eu forçava uma coisa, mas a cabeça falava outra. Coincidência? Convenhamos, é muita coincidência. Continuei olhando para ela. Ela permanecia de cara fechada. Quando entrei, estava toda sorridente. Pois não? Em que posso servi-la? E bababá, e bababá. Aí eu falei que era esposa do Cido. A mulher mudou. Fechou a cara. Em cima da mesa dela, 2 CDs. Da mesma dupla sertaneja que cantava aquela música que o meu marido não parava de ouvir. De repente ela me chamou, avisando que o Cido estava vindo. Foi só nesse momento, ao olhar para ela, que eu prestei atenção naquele outro detalhe. O crachá. O crachá fixado no lado esquerdo da sua camisa. Primeiro olhei a foto, depois o logotipo da empresa. E por último, vi escrito aquele nome, Neuza. O nome da mulher era Neuza. Sabe quando fica tudo escuro? Olha, eu cheguei a ficar zonza. Me deu até falta de ar. Neuza. Meu Deus, será que... De repente tudo veio à minha mente assim numa fração de segundos. O jeito como meu marido andava me tratando. Distante, arredio, como se eu fosse uma estranha. O dia em que ele me chamou por outro nome. Coincidentemente, o nome daquela mulher que estava ali diante de mim. O CD, aquela música. A mesma música que tinha naquele CD. O mesmo CD que estava ali, sobre a mesa da mulher. A tal de Neuza.
aquele seu olhar perdido. E eu diante daquela mulher cuja preferência musical parecia ser a mesma do meu marido e cujo nome era justamente aquele, Neuza. Que mais eu podia pensar? Completamente transtornada, sem conseguir raciocinar direito, eu saí correndo daquele lugar. Nem esperei o meu marido chegar. Nunca mais fui a mesma depois daquele dia. E o pior é que, acredite quem quiser, eu até hoje não consegui tocar no assunto com ele. Até que tentei. Só que na hora, não sei, alguma coisa me impede, alguma coisa me trava. Eu não sei se é medo. Eu só sei que na hora não sai nada. Eu fico olhando para ele e acabo desistindo. Vivo à base de calmantes. Em certos dias, levanto da cama de manhã, sento no sofá e fico lá o dia todo, olhando para o nada. Não limpo a casa, não lavo a roupa, não faço comida, não sinto ânimo para nada. Olha, se não fossem os meus filhos, não sei o que seria de mim, juro que não sei. Tenho até medo de pensar. O Cido continua na mesma, para ser sincera, cada vez pior. Sabe, me dói dizer isso, mas eu estou até vendo a hora de perdê-lo. A continuar assim, isso não vai demorar muito. Neuza, será que aquela mulher tem alguma coisa a ver com tudo isso? Às vezes eu tenho certeza que tem. E outras vezes eu não sei. Eu penso que pode ser coincidência. 2 colegas de trabalho, numa dessas, pode ter pintado um clima e eles acabam se envolvendo. Isso explicaria o modo como ele vinha agindo. Ou quem sabe não seja nada disso. Quem sabe sejam apenas amigos, colegas de trabalho e mais nada, por estarem sempre ali perto um do outro, sempre conversando. Quem sabe ela tenha lhe falado daquela dupla, daquele CD? E ele, curioso, comprou para ver e acabou gostando. Por que não? Aquele dia em que ele me chamou de Neuza também pode ter sido apenas coincidência. Ou quem sabe eu possa ter realmente ouvido errado. Às vezes, eu acho que é nisso que eu prefiro acreditar. Na verdade, não sei mais o que pensar. Às vezes acho até que estou ficando louca. Se por um lado eu não toco no assunto por medo de perdê-lo, por outro eu me sinto uma idiota. Por continuar aqui de braços cruzados, deixando que ele escape das minhas mãos, sem fazer nada para evitar. Mas o que eu posso fazer? Meu Deus, o que eu posso fazer? Eu me sinto anestesiada, sem forças. Prometi a mim mesma que vou deixar o barco correr. Vamos ver o que dá. Não dizem que a melhor forma de uma mulher descobrir-se amada é dando liberdade para o homem? Que prender não adianta? Que é até pior? Pois é isso que estou fazendo. Se vai dar certo, isso eu não sei. Tomara que sim. Amo demais meu marido. E não sei o que seria de mim se ele me abandonasse. Acho que não suportaria. Acho que cairia de cama. Acho até que morreria, Cido, se um dia te perdesse.